pessoal da Turma do Verdão, tudo bem com vocês? Eu sou o Mauro Bonfim. Hoje à tarde jogaram Palmeiras e Ferroviária lá no Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras ganhou de 2-0, né? E é importante dizer que foi um jogo que teve alguns detalhes importantes aqui que a gente gostaria de conversar com vocês aqui nesse vídeo rápido, né? Lembrando que o Palmeiras veio com um time alternativo para esse jogo. Ele saiu com o goleiro Vinícius, né, o Vinícius Silvestre, lateral direito o Mike, o Alan Perur e o Renan ali, e mais o Lucas Esteves formando ali a defesa do Palmeiras. No meio de campo, o Palmeiras jogou com o Patrick de Paula, com o Danilo mais centralizado e o Gabriel Menino. A gente teve ainda o Lucas Lima no meio, com o Scarpa e Breno Lopes. Esse time funcionou? Posso dizer que talvez não funcionou tanto quanto a gente gostaria, né? Tem alguns lances aqui que eu acho que é importante a gente observar, que durante boa parte do jogo, o Palmeiras ele teve mais posse de bola, chegando a 60% de posse de bola. Mas o time não produziu. Teve posse de bola, mas não teve uma produção muito legal, muito efetiva por ter essa posse de bola. Para vocês terem uma ideia, durante boa parte do jogo, o Palmeiras errou muito passe ali, principalmente nas jogadas de infiltração, onde o time poderia ter tido um melhor resultado. Não teve, e isso acabou impactando no quê? Erro de passe, possibilidade de contra-ataque da Ferroviária, que teve mais de uma vez na roubada de bola. Geralmente o Palmeiras que faz isso, né? Ferroviária jogando mais atrás, o Palmeiras atacando, tentando produzir, só que nessa transição, nesses passes de infio de meio, o Palmeiras estava errando muito. Principalmente com quem? Gabriel Menino errou, Danilo errou e o nosso querido Patrick de Paula também. A outra coisa que eu acho que também a gente tem que levar em consideração é o seguinte, né? O meio de campo era formado por garotos, né? E aí quem tinha que aparecer para dar um pouco mais de consistência para esse meio de campo era exatamente ele, Lucas Lima e o Gustavo Scarpa, que não aconteceu. O Palmeiras não produziu necessariamente um jogo de infiltração, e como ele tinha o Breno Lopes na frente, um jogador em velocidade, o Palmeiras não reproduziu alguns de outros jogos que quando jogava com o Rony, que o Rony recebia essa bola metida principalmente ali pelo meio, que é a função que quem deveria fazer isso, ou o Lucas Lima ou o próprio Gustavo Scarpa. Não aconteceu. Então, no primeiro tempo, o Palmeiras errou muito passe. Foi um jogo picado, né? O time não andava, e enquanto isso, a Ferroviária dava os seus sustinhos, que também não foram grandes sustos assim, não. Né? Tanto Palmeiras como Ferroviária tiveram uma partida muito previsível nas suas ações, né? Quem desequilibrava pelo lado da Ferroviária é o Cajá, né? Que jogou durante muito tempo na Ponte Preta, né? E ele é um cara que tem uma perna esquerda muito boa de lançamento, virada de jogo, e aí o Palmeiras acabou correndo alguns riscos desnecessários por conta disso. Não que levasse a perigo de gol. E assim foi. O primeiro chute, para vocês terem uma ideia, do Palmeiras foi aos 40 minutos com o Gabriel Menino, quando ele pega uma bola ali pelo lado direito, ele podia ter feito ali uma triangulação, ele viu um espaço aberto e chutou o gol. A bola passou perto. E foi a primeira, assim, vamos dizer, a primeira de verdade finalização que o Palmeiras teve. E no final, antes de acabar o primeiro tempo, teve uma falta que o Gustavo Scarpa bateu sobre o travessão, e aí também não levou nenhum tipo de perigo maior para o goleiro da Ferroviária. É importante dizer o seguinte, a Ferroviária ela marcou muito bem o Palmeiras no primeiro tempo, né? Ela fechou os espaços, e aí obviamente o time que tinha que ter a posse de bola é que tem a obrigação de criar os espaços para fazer os lances. Isso não aconteceu. Bom, aí vamos lá para o segundo tempo, né? No segundo tempo, a Ferroviária começou em cima do Palmeiras, ela avançou um pouco mais as linhas, né? E essas linhas avançadas, diferente do que aconteceu no primeiro tempo, quando a Ferroviária marcava praticamente com quase metade, o time inteiro atrás da linha da bola, ou seja, atrás da intermediária, no segundo tempo ela deu um passo à frente e ela começou a criar algumas situações para o Palmeiras, né? Criou uma dificuldade ali, né, que a zaga do Palmeiras teve que começar a colocar algumas bolas para escanteio, a rebatida, principalmente da primeira bola, quando havia o cruzamento, geralmente ficava com a Ferroviária, então ela se postou mais
no campo do Palmeiras. E foi nesse se postar mais que o Palmeiras abriu o gol, abriu o placar do jogo com um lance de escanteio que nasce ali pelo lado esquerdo do ataque do Palmeiras. A bola é recuada para o Gustavo Scarpa, que faz um cruzamento, vamos dizer assim, milimétrico para a entrada do Danilo, né, jovem da base, que faz o primeiro gol do Palmeiras, né, no jogo. E isso foi muito bom. Por quê? Porque o Palmeiras não estava muito bem nesse momento do jogo. O que aconteceu com esse resultado? A Ferroviária teve que ir para mais ainda e atacar o Palmeiras, jogar no campo do Palmeiras, para quê? Para que ela pudesse empurrar o Palmeiras para trás. E nesse sentido, aí vieram algumas modificações que eu acho que são bastante importantes. Primeiro, o Palmeiras tirou o Lucas Lima por volta dos 27, 28 minutos, tirou o Lucas Lima e colocou o Rafael Elias, né? Como a Ferroviária estava atacando o Palmeiras e os zagueiros também estavam indo para cima, a partir do momento que o Rafael Elias, que para quem não sabe era um papagaio, hoje ele não quer mais ser chamado de papagaio depois do processo de retorno que ele teve, e o Palmeiras a Ferroviária começou a ficar um pouco mais espaçada, ou seja, as linhas, como a defesa não subia em bloco mais, porque tinham dois atacantes, né, o Breno Lopes aberto por um lado e o Rafael ali como zagueiro, como centroavante mais enfiado, e isso fez com que a zaga não subisse. Só que o ataque e meio campo estava subindo. Então criou um espaço aí para o Palmeiras poder fazer algumas jogadas em velocidade, principalmente quando ele retomava essa bola. E isso mudou taticamente o jogo. Aí depois teve duas jogadas que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que foi assim, como o Patrick de Paula não estava bem. Teve dois lances de dominada de bola que ele perdeu, né, por ele tentar fazer uma jogada clássica, que é ele mata a bola, ele está de costa e ele já vira e sai dominando. Ele perdeu duas saídas de bola que gerou preocupação ali para a zaga do Palmeiras. Com isso, o que acontece? Como o Lucas Lima saiu do jogo, Gustavo Scarpa foi mais para o meio, né? E aí o Palmeiras começou a ter um controle maior de jogo, mas não também levando grande perigo para o goleiro da Ferroviária. Por volta mais ou menos dos 34, 35, o Palmeiras fez duas substituições, colocou o Vitor Luiz no lugar do Lucas Esteves, né? Talvez até por cansaço, porque não estava comprometendo tanto assim, e tirou o PK, né, o Patrick de Paula, e colocou o jovem da base, Fabinho, que teve um detalhe interessante, que o fato do Patrick de Paula ser canhoto e o Danilo ser canhoto também, de certa forma os dois pareciam que trafegavam pela mesma faixa de campo. Com a entrada do Fabinho, ele jogou mais pela direita. Então o Palmeiras teve uma outra saída que não estava acontecendo pelo lado direito, né? Então o Fabinho, garoto, me parece promissor, né? Jogou e entrou bem com a postura de marcação ali, aquele volante mais clássico, né? Então acho que é uma boa revelação aí. Era a primeira vez que eu vejo esse garoto jogar. Eu achei que ele jogou muito bem. Aos 43 minutos, mais uma substituição. O técnico substituto, né, o João, que estava no lugar do Abel Ferreira, que está em Portugal, ele colocou o garoto Giovani, de 17 anos, no lugar do Gabriel Menino. Aí o Palmeiras passou a jogar com Breno Lopes pela direita, o Giovani caindo um pouco mais ali pela faixa esquerda ali, e o Rafael Elias como atacante. E aí praticamente o jogo foi sendo levado dessa forma. Teve lá um lance que o Gustavo Scarpa bateu na trave, mas a jogada já estava impugnada, né, porque havia impedimento no lance. E o jogo já estava caminhando para o finalzinho, quando que numa dessas saídas da Ferroviária, o zagueiro Renan dá um chute para o ataque. E aí, nessa aquela situação do artilheiro, né, do jogador que é o centroavante. Ele foi em encontro da bola juntamente com o zagueiro. Houve uma indefinição do zagueiro da Ferroviária e do goleiro. Ele conseguiu dar um tapinha por cima do goleiro, né, nessa indecisão, fez o segundo gol, isso por volta dos 48 minutos. Praticamente, e teve um outro lance que é importante dizer, que o Giovani, ele teve um pouco antes desse gol, ele teve a oportunidade de fazer o gol dele, né, numa jogada rápida. Ele recebeu a bola em facão, né, se não me engano, o passe do Danilo,
E aí, ao entrar na jogada, ele chutou de perna esquerda, o goleiro ia saindo, só que ele chutou um pouquinho forte, a bola subiu um pouco mais, e aí ele não conseguiu marcar o primeiro gol dele, que seria incrível para um moleque de 17 anos, que aí tem se mostrado um jovem de valor, tal como o próprio Fabinho que entrou no jogo, né? Então, fim de jogo, acabou o jogo, Palmeiras 2, Ferroviária 0, gols de Rafael Elias e do Danilo no comecinho do segundo tempo. Palmeiras então vai a 7 pontos com essa vitória, 2 vitórias e um empate, né? Ele é líder hoje da chave na qual ele ocupa. E assim, para a próxima semana a gente não sabe se vai ter jogo ou não do Palmeiras, porque tem essa decisão do Campeonato Paulista parar. Enquanto não, parece que amanhã vai haver uma reunião na Federação Paulista que vai definir que tem interesse de levar a próxima partida de Palmeiras e São Bento, para uma outra praça, ou seja, talvez para Minas Gerais, né? Está se estudando aí, mas todos os estados aí estão passando por esse problema da pandemia, então possivelmente talvez não tenha jogo, mas a gente vai aguardar a decisão. Amanhã deve sair amanhã e nós vamos saber se o Palmeiras joga no meio da semana ou não. Então, fim de papo, Palmeiras 2, Ferroviária 0 e é isso aí, galera. Saudações, turma do Verdão 1914, até o próximo jogo. Valeu!